dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Continuamos com a reflexão do livro dos Salmos, aprendendo dele diariamente. Hoje, o Salmo 22, escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo, nos dá uma incrível e precisa descrição dos sofrimentos que o Messias suportaria na cruz. Davi certamente passou também por uma grande provação, mas por meio do seu sofrimento, ele, como Messias por vir, alcançou a vitória. Jesus citou as palavras desse salmo quando estava pregado na cruz, carregando o pesado fardo do nosso pecado. Não era um brado de dúvida, mas era um apelo urgente a Deus quando Jesus cita esse salmo e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Nós não sabemos exatamente o momento exato em que o rei Davi compôs o Salmo 22, mas a citação dele por Jesus na cruz nos ajuda a entender o seu significado como parte da mensagem eterna do Evangelho de Jesus. O Salmo reflete os pensamentos de Davi quando era perseguido, seja por Saul, ou pelo seu filho Absalão, ou por outros inimigos. Mas ganha uma força maior quando vinculado ao sofrimento de Cristo na cruz. A angústia do sofredor é severa, mas é temporária, porque ele olha com confiança, sabendo da sua aceitação e da aceitação do seu lugar na presença de Deus. O mais importante, o interessante, é que Jesus não culpou ninguém pela sua morte. Por que ele iria culpar se ele estava ali submetido a todo aquele horror, justamente para tirar a culpa de todos nós? Ao contrário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdão e reconciliação eram a razão daquela Sexta-feira Santa fatídica. O justo assumindo a culpa dos injustos. O santo de Deus se entregando à morte por causa da culpa de todos nós. Pior que os pregos e a cruz, certamente foi suportar o silêncio de Deus, o morrer ali de uma forma solitária. Um exército de anjos poderia, naquele momento, ter impedido. Jesus podia ter saído daquela cruz, mas não fez isso. Não haveria morte, nem perdão, nem reconciliação e nem salvação se Jesus não ficasse ali. Com o peso do pecado de todos nós, de toda a humanidade, sobre seus ombros, Jesus morreu por nós. Quando a gente lê os versículos 1 ao 21 do Salmo 22, nós vemos ali uma descrição impressionante do sofrimento que Davi estava passando. E quando a gente vê esses versículos, parece que ele está falando realmente daquilo que Jesus sofreu por nós naquela cruz. Mas a partir do versículo 25 acontece uma incrível mudança de pensamentos, fruto de quem entende o motivo do seu sofrimento. Davi declara: todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Vamos ouvir as palavras de Oséias, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Vinde, voltemos ao Senhor, ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que maravilha! A palavra de Deus nos lembra que o sofrimento é passageiro e que faz parte de um processo também na nossa vida. E muitas vezes na obra do Senhor para toda a humanidade, como é o caso da morte de Cristo. Precisamos aprender a confiar no Senhor. É nessa espera confiante que o Senhor renova as nossas forças para um dia receber Ele em poder e glória quando voltar. Um bom dia a todos. Amém.